Fala pessoal, beleza? Faz um tempinho já que eu não gravo nenhum vídeo sobre assuntos relacionados à construção e manutenção de trailers e motorhomes. E hoje eu vou falar sobre baterias e carregadores de baterias. Mais especificamente sobre potências, que carregador que eu preciso, que bateria que eu preciso, uma bateria estacionária, uma bateria automotiva, uma bateria Bolt. Então eu vou falar sobre esses assuntos aí. E se você está interessado, tem curiosidade ou precisa aprender sobre isso, já vai deixando o seu like por aqui e vamos embora pro vídeo. Bom pessoal, as dúvidas em torno desse assunto são realmente muito grandes, porque praticamente ninguém estuda elétrica, eletrônica e de repente resolve montar um trailer ou fazer esse tipo de manutenção. Então é normal haver esse tipo de dúvida sobre que tipo de bateria eu preciso, como eu faço para manter carregada, até sobre painéis solares o pessoal, tem dúvidas, né? São essas dúvidas que eu vou esclarecer agora. Então vamos partir do princípio. Primeira coisa, vou partir de uma situação que a gente já tem um projeto concebido onde tem lá uma bateria de 200 amperes, ok? Isso não é um padrão, eu escolhi um número redondo para ser mais fácil para os nossos cálculos. Até porque eu estou dirigindo e não tenho uma calculadora em mãos e vou fazer todos esses cálculos de cabeça enquanto estou dirigindo. E depois eu falo sobre os tipos de baterias e tipos de carregadores, ok pessoal? Vamos lá. Uma bateria de 200 amperes. Se eu tenho uma bateria com essa potência, esses 200 amperes significa que é a sua potência nominal. A potência nominal da bateria é de 200 amperes. Praticamente todos os fabricantes recomendam você usar uma taxa, uma potência de descarga e também de recarga, de carregamento, que não ultrapasse os 20% da sua potência nominal. Se nós não devemos ultrapassar esses 20% da potência nominal dessa bateria que é de 200 amperes, significa que nós não devemos carregar essa bateria com mais de 40 amperes, ou seja, 20% dos 200 amperes. Ah, mas é proibido? Não, não é que é proibido. Ela não vai explodir se você colocar mais do que isso. Porém, a vida útil dessa bateria vai ser diminuída drasticamente. Se eu não devo ultrapassar esses 40 amperes, um carregador com uma potência máxima de 40 amperes já seria suficiente, certo? Sim e não. Na verdade, é interessante você ter uma pequena margem, né? Uma margem de limite para você não usar o seu carregador na potência máxima que ele pode oferecer, para não sobrecarregar esse carregador. Um carregador de 60 amperes, por exemplo, seria ideal, né? 50 amperes já seria ideal. Sobre o tipo de carregador também é importante saber que não se deve usar um carregador qualquer, aqueles carregadorzinho baratinho que tem uma lâmpada em série ou que tem um transformadorzinho, não. O tipo de carregador ideal para você utilizar no seu equipamento, trailer e motorhome, para você obter o máximo de durabilidade da sua bateria, seja tempo de carga, seja vida útil, a longevidade dela. É o carregador inteligente, é um carregador que ele monitora todos os ciclos de carga de uma bateria. E aí eu vou falar brevemente desses ciclos de carga, são 3 ciclos, ok? Nós temos o ciclo de carga propriamente dito, que é quando o carregador começa a carregar e ele vai aplicar uma tensão de 14.4, que é uma tensão que quase todas as baterias estacionárias trabalham, né, na carga. Chama-se tensão de equalização. Às vezes lá no manual está escrito tensão de equalização. Então ele vai fazer o processo de carga de acordo com a amperagem que você determinar, porque o carregador não sabe de quantos amperes que é a sua bateria. Então você tem uma bateria de 200 amperes, você vai colocar lá no máximo 40 amperes.
e ele vai iniciar a carga, né? Ele vai tentar colocar esses 14.4, mas se a tua bateria estiver descarregada, a corrente vai aumentar, esse 40 amperes seria superado. Então o carregador, por ser inteligente, vai colocar uma voltagem mais baixa. Digamos que a tua bateria esteja lá com 12.3, né? 12.3 ela está em meia carga. Se você jogar 14.4, ele vai superar tranquilamente os 100 amperes de corrente. O carregador inteligente tem um limite de 40 amperes que você impôs. Então ele vai colocar o que? Opa, então peraí, para colocar 14.4 é muito, vai superar o limite programado. Então eu vou tentar colocar 12.4. Ah, mas 12.4, opa, deu só 10 amperes para ele carregar 12.4. Então eu vou botar 12.6. Opa, 12.6 deu 40 amperes, eu vou ficar aqui. Vou ficar com esse 12.6 e assim o carregador vai carregando a bateria. Conforme ela vai se carregando, essa corrente de 40 amperes que está ali vai diminuir. Diminuiu, digamos lá, para 39.9. Ele vai aumentar um pouquinho esse 12.6, né? E assim vai indo. A amperagem caindo conforme a bateria é carregada. O carregador injeta mais voltagem e essa amperagem sobe. Quando estabiliza a voltagem, a amperagem cai de novo e assim ela vai indo de degrau em degrau até atingir os 14.4 amperes, os 14.4 volts que eu falei. Quando ela chega em 14.4, que está estável e não sobe mais do que isso, porque o carregador está pré-ajustado para isso, e aí alguns vêm de fábrica já com essa voltagem de 14.4 como limite, outros têm o ajuste manual, você vai lá e ajusta, né, para 14.4. Quando essa carga atingir essa corrente que está circulando, que você ajustou 40 amperes, ela vai baixando, baixando, baixando até atingir a 0,1%. Quando atingir 0,1% da carga que você programou, o carregador vai entender que a bateria está completamente carregada e vai mudar para o segundo estágio. Ok? Vamos traduzir isso em números. Você programou 40 amperes, 0,1% vai ser igual a 40 miliamperes ou 0,04 ampere. Ou seja, atingindo essa corrente, o carregador vai entender que ela está totalmente carregada e vai mudar para o segundo estágio, que é o que? O segundo ciclo. Chama-se corrente de flutuação ou estágio de flutuação. O carregador, por ser inteligente, tem uma programação dentro dele, vai baixar essa voltagem de 14.4 volts para 13,8 volts e vai manter essa corrente baixa de 0,1 ampere com 13,8 volts para a eternidade, se você deixar sua bateria ali. Isso faz com que ela mantenha-se carregada e ela mantenha-se saudável, porque uma bateria parada, vocês sabem que acaba se danificando. Não pode, a bateria não pode ficar parada. A partir do momento que você desliga o seu carregador, esse 13,8 vai baixar, tá? Aí vai depender da bateria. Ele vai baixar para 12,8 ou 12,6. Depende do fabricante. É claro que ele não vai baixar imediatamente, instantaneamente. Você desligar ele, pum, 12,6. Não. Ele vai baixando até estabilizar ali nos 12,6, né? E esse 12,6 significa que a sua bateria está totalmente carregada. Segundo o fabricante, a maioria dos fabricantes, a bateria com 12,6 está totalmente carregada e quando ela está com 10,5 ela está totalmente descarregada. E aí os fabricantes não recomendam que você permita que a bateria baixe de 10,5. Eu já acho ruim baixar de 11,5, tá? As minhas baterias eu sempre evitei que elas baixassem de 11,5. Se a lógica de carregar com mais de 20% faz com que a bateria dure menos tempo, longevidade eu estou falando, né? Não a duração do tempo de carga.
Carregando ela com menos do que isso, menos de 20%, promove uma ação ao contrário, aumenta a longevidade da sua bateria. Então, se você, em vez de carregar a 20%, carregar ela a 15%, você vai ter maior longevidade. Digamos que se sua bateria deveria durar 5 anos, 4 anos, sei lá, ela vai durar 5 anos, pode durar um ano a mais ou 6 meses a mais, depende de cada uso de cada um, né? Em cada manual do fabricante consta a quantidade de ciclos que a bateria é projetada para durar. Resumindo em poucas palavras tudo isso que eu falei, o que vocês têm que ter em mente, que é importante? A bateria não deve ser carregada nem descarregada com mais de 20% da sua potência nominal. Ou seja, se você tem uma bateria de 100 amperes, você não deve carregar com mais de 20 amperes e nem, quando está em uso, drenar uma corrente superior a 20 amperes. E sempre assim. E aí, cada projeto vai ter uma quantidade X de bateria de acordo com a intenção de cada usuário. Sobre o tipo de bateria, né? Vou falar aqui sobre 4 tipos de bateria, tá? Bateria estacionária, bateria de gel, bateria automotiva e uma outra bateria, um tipo de bateria mista que se chama Bolt. A bateria automotiva todo mundo conhece, é a bateria que nós temos no carro. Ela não é indicada para você usar em sistemas de motorhome, principalmente sistemas com placas solares e tudo mais. Assim como uma bateria estacionária não é indicada para usar num veículo. E aí, bateria estacionária e a bateria de gel, elas se comportam da mesma forma. A bateria automotiva é uma bateria projetada para você ter altos picos de corrente por curtos períodos. Ou seja, você dá a partida no carro, ele drena uma corrente absurdamente alta e logo o próprio carro pegando, o motor entrando em funcionamento, o alternador já repõe essa carga que foi usada para dar a partida do motor. Internamente os polos são mais reforçados para resistir a essa corrente alta que é drenada. Já a bateria estacionária, ela tem um sentido contrário. Ela é feita para ter picos baixos de corrente com períodos longos de descarga, o que chamam de descargas profundas. Então não é uma bateria para você ir lá, por exemplo, e dar a partida no seu carro. A bateria estacionária, ela é mais indicada para manter, por exemplo, uma geladeira ligada por um período longo de tempo, né? Horas, dias, 2, 3, até 4 dias, depende da potência da bateria e depende do tipo de geladeira. Não só o tamanho, e não tanto pelo tamanho da geladeira, mas sim se ela é convertida em 12 volts ou 24 volts, ou se ela é corrente alternada 110 e 220 volts. Isso porque essas geladeiras de corrente alternada consomem muito mais do que uma geladeira convertida em 12 volts, corrente contínua, né? Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Eu não tenho esse vídeo pronto agora, mas quando tiver pronto eu vou colocar num card aqui em cima em algum lugar, ok? O mesmo se aplica para a bateria de gel, funciona igual, só que a diferença é que o eletrólito, o ácido que tem dentro da bateria, na bateria de gel, ele não é líquido, ele é em forma de gel, então ela pode ser virada, funciona até de cabeça para baixo inclusive. Já a bateria Bolt, essa que eu falei, Bolt de barco, de bote, sei lá como se pronuncia, é uma bateria da Moura, não sei se tem outros fabricantes, que é uma bateria voltada para náutica, e ela é um misto entre bateria estacionária e bateria automotiva. Isso porque ela precisa de uma certa corrente, um pico de corrente para dar a partida no motor do barco, mas também precisa ter um longo tempo de descarga para manter lá o som, o rádio do barco, os equipamentos, né, o radiotransmissor, sonar e todos esses equipamentos que existem dentro de um barco aí, que a gente pode instalar. Sendo assim, para esse propósito de você ter ela dentro de um motorhome e estar recarregando e utilizando com longos períodos,
ela não é exatamente o modelo de bateria mais apropriado. Mas também não é como a bateria automotiva, que não é nem mesmo indicada para essas instalações em motorhome. Então eu falei sobre os tipos de bateria, sobre o carregador e como você deve usar o carregador e as baterias. E aí faltou falar sobre como você vai drenar essa corrente, como você vai descarregar a carga dessa sua bateria. A maioria das instalações utilizam lá aquele pacote básico de carregador, bateria, inversor para transformar em 220 ou 110 volts, e aí utiliza os equipamentos corrente alternada, né? 220 ou 110, como eu mencionei. E muitas pessoas hoje já estão instalando também painéis solares para manter a carga dessas baterias. E aí não adianta você estar obedecendo essa regra de 20% na hora de carregar sua bateria e não obedecer esta mesma regra na hora de descarregar, na hora de utilizar os equipamentos. E aí eu vou dar um exemplo, tá? Um ar-condicionado ou um forno de micro-ondas ligado no inversor no sistema 12 volts, quando ele liga, quando ele está funcionando, ele drena uma corrente entre 70 e 100 amperes. Ou seja, se você tem uma bateria de 200 amperes e você coloca toda essa potência para descarregar, você vai estar diminuindo a vida útil da sua bateria. E aí você me pergunta, tá, mas como é que eu faço então para ter um ar-condicionado dentro de um motorhome, por exemplo? Nunca vou poder ter, porque a bateria vai... vou ter que trocar a bateria todo ano. Aí assim, se você tem uma bateria de 200 amperes e você precisa de 70 amperes de corrente, esses 70 amperes seria 20% de quantos amperes? Essa é a matemática que vocês têm que fazer. 200 amperes te dá 40 amperes de 20, né, como 20%. Se você pegar e colocar mais uma bateria, você vai ter 400 amperes e aí você chega nos 20% que você precisa para ligar um ar-condicionado, por exemplo. É claro que esse é um cálculo que eu estou fazendo aproximado, né? Porque você vai conseguir ligar o seu ar-condicionado, mas aí a outra pergunta é: quanto tempo vai durar ligado esse ar-condicionado, drenando essa potência toda? Não vai durar muito tempo, né? Mas deixando essa parte do ar-condicionado de lado, e aí você já sabendo que para você ter um ar-condicionado você tem que ter muitas baterias, e duas não são suficientes, eu vou falar para vocês sobre a importância de você colocar num papel todos os equipamentos que você pretende usar dentro do seu projeto, para depois determinar que bateria você vai usar, né? Quantas baterias, qual é a potência, em amperes, que carregador você precisa comprar, e para quem vai instalar sistemas de painéis solares, quantos painéis vai precisar instalar, para ter aquela nossa tão desejada autossuficiência. Se eu esqueci de abordar alguma coisa nesse assunto aí de baterias e carregadores e você quiser fazer alguma pergunta, pode perguntar, deixa aqui nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se não é inscrito ainda e gostou desse assunto, se inscreva no canal, você vai receber notificações de outros assuntos relativos à construção de trailers, motorhomes, passeios, viagens e tudo mais relacionado ao campismo. Agradeço a sua participação, vou ficando por aqui, deixo o meu grande abraço para vocês, espero vê-los aqui no próximo vídeo. Tchau, pessoal!